Amazonas. Boris. Ele não chama Arte. Não, eu tô falando de Boris. Ah, tá. Da 10 né? Boa noite a todas as pessoas que seguem a Livraria Leodegária, todas as pessoas que querem hoje, né, ouvir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre poesia, sobre literatura. Rogério, nosso querido, que está sempre presente. Daqui a pouco nós vamos receber a professora Tânia. Só um minutinho, que ela já está se preparando. Que alegria, tem muita gente aqui já. Ícaro, boa noite. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Fabiana, Cleidiane. Boa noite, Ruth. Público feminino grande, que coisa boa, né? Boa noite, Bianca, Samara. Tânia já está conosco. Oi, Tânia. Olá, estou aqui, rouquinha. Ah, mas a sua voz, ela é bonita de se ouvir de qualquer jeito. Vozes potentes assim. Continuo rouca. Aquele dia eu estava rouca, continuo rouca. Tudo bem, Edwin? Tudo bem, Você querida. tá bem? Só você posicionar um pouquinho melhor o seu celular, porque a gente só está vendo a sua testinha, um pedacinho do olho. Só para a gente te ver por inteira. Tá Aí, melhorando? tá Melhorou? melhorando, ótimo. Mais? Mais um pouquinho. Aí já tá bacana. Mas, se puder mais um pouquinho, mas tá ótimo assim. E a gente tá vendo a Leodegária lá no fundo, no mapa. É, Que lindo. Então, acho que a gente já está com bastante convidadas e convidados. Acho que a gente já pode iniciar a nossa noite, né? Então, hoje é 12 de julho, né, de 1921. Então, a nossa live de hoje, que é uma ação, né, da parceria entre a Livraria Leodegária e a Associação das Mulheres Coralinas, essa live é em memória aos 43 anos de morte da poetisa Leodegária Brasília de Jesus. Leodegária, Manchinha ou Menina Passarinho são alguns dos nomes pelos quais carinhosamente ela era, né, chamada, tratada no seio da sua família, né? Leodegária, essa mulher negra que se tornou um paradigma, né? Porque foi responsável pela primeira publicação de punho feminino no nosso estado, né? Então isso fez com que ela se tornasse para a gente um referencial, né? Por isso digo que ela não é não só um marco, né, histórico no campo das letras, mas ela é também um marco histórico na luta pelos direitos das mulheres, né? Tanto das mulheres do seu tempo, como de todas nós ainda hoje, né? Leodegário morreu, então, na cidade de Belo Horizonte, aos 89 anos, no ano de 1978. Segundo a sua filha adotiva, né, a Doralice, ela, nos seus últimos dias, não é, ela se queixava, não é, e comentava desolada que hoje, aí eu abro aspas, né, hoje as pessoas não gostam mais e nem sabem mais do que é poesia. Por isso que é importante, nesse dia de hoje, né, nessa live, nós marcarmos, né, que é super importante trazermos para perto de nós, não é, esse ser humano chamado Leodegário de Jesus,
mas porque também com isso nós estamos dando oportunidade para falar sobre a poesia que ela nos deixou como um grande legado. Né? Acho que assim fica bem marcado esse 12 de julho. Né? E para conversar conosco nesta noite, convidamos a professora Tânia, que já está conosco. A Tânia, que é professora associada da Faculdade de Letras, da UFG, da área da linguística, é pesquisadora reconhecida das questões sobre gênero, sobre racismo, povos subalternizados. É uma ativista que não se restringe, gente, só à atuação acadêmica, não. Eu acho que o que me admira muito na professora Tânia é que ela leva suas lutas femininas, suas lutas antirracistas, para uma prática cotidiana. Né? Ela atua nas suas redes sociais, ela atua em todos os espaços onde ela tem oportunidade, ela leva as suas bandeiras, né? Até as últimas consequências. Né? A Tânia respira e vive aquilo que pesquisa. Né? Além do interesse pelo estudo das línguas indígenas, área que ela atua com forte, né, uma pesquisa muito substanciosa, ela também tem estudado, né, prescrutado o silêncio que envolve a obra da poetisa Leodegária de Jesus. Mas o bacana é que ela não quer fazer isso sozinha, não. Né? A Tânia está sempre conclamando outras pessoas para também, né, denunciarem esse silenciamento que foi imposto à vida e à obra de Leodegária. Né? Dessa forma surgiu, por exemplo, o Gira Leodegário, né? Que com certeza a Tânia vai falar um pouco mais para a gente sobre esse movimento. Mas sem mais delongas, né, nós vamos chamar de novo a professora Tânia, porque eu acho que caiu a chamada dela. Então, a beleza, não é, de data tão importante, não é, para a gente fazer esse registro da memória desses 43 anos, né, de partida da Leodegária, essa conversa ser feita com a Tânia, né, faz toda a diferença quando a gente está conversando com alguém que aquilo atravessa a sua vida, né? Então eu digo que a Tânia é atravessada por todos os temas que ela pesquisa, mas me parece que falar sobre Leodegária é alguma coisa que afeta, né, de uma forma, a gente pôde ver isso, né, no debate dela, o dia que foi lançado o filme da Rosa Berardi sobre a Leodegária, e é isso que a Tânia nos passa, não é? Ser uma pessoa atravessada, né, visceralmente por essa história, né, que merece, de fato, que a gente fale muito sobre ela. Né? Tânia, eu acho que você está conosco agora, mas só a sua câmera que não está bem posicionada? Ou será que caiu novamente? Esperar um bocadinho, que eu acho que ela está entrando de novo. Boa noite, Shirley. Muita gente aqui conosco. Que coisa boa. Tá vendo que Leodegária estava triste, né? Nos seus últimos dias de vida, achando que as pessoas não estavam mais interessadas em poesia, né? E a presença de vocês hoje aqui diz que ela podia estar, não é, só um pouco errada, né? Que ainda tem muita gente que se interessa e que quer de fato conhecer mais, quer se aproximar, quer de alguma forma pisar, né, nesse mesmo chão que Leodegária percorreu, né? Seja na sua carreira como educadora, na sua carreira como poetisa, na sua carreira como jornalista, não é? Hoje a gente esteve na Fundação Frei Simão exatamente fazendo pesquisas nos originais, não é, do jornal A Rosa, o jornal onde ela atuou, não é, como escritora. Muitos dos seus poemas estão ali nesse jornal, que foi criado em 1907, não é? Então, conhecer um pouco mais essa mulher para a gente é sempre algo muito instigante, e eu acho que é uma reparação histórica que a gente faz também, né? Dado esse hiato, né? Esse silenciamento aí por décadas que a poesia dela ficou coberta, né, pela poeira da história. Algumas pessoas dizem assim, mas de certa forma as pessoas quando falam em Goiás só se lembram de Cora Coralina.
E eu tenho certeza que não foi interesse de Cora, não é, jogar uma poeira sobre a poesia de Leodegária, até porque tiveram uma relação de proximidade, de amizade, não é? E penso que são outros os fatores que precisam ser estudados, que precisam ser investigados, né? Que justificaria esse silenciamento, né? Mas a professora Tânia já está voltando aqui conosco e ela tem propriedade para falar isso, porque tem feito uma pesquisa sistemática, né? Oh, olha ela Bom, aqui. mudei Já de te aplicativo. apresentei de todo jeito. Mudei. Ainda bem que eu estou acostumada com esses negócios. Mudei, tirei do tablet, passei para o celular. Acho que o celular é melhor. Beleza. Já te Vamos lá. apresentei aqui de todo jeito. Eu Agora estou é você. escutando, estou te vendo e estou te escutando o tempo todo. Então, assim, a gente está naquela vibe de estar em diferentes planos. Eu te vejo, te escuto e você não me vê. Eu sou a sua invisível. Tá bom, vamos lá então, que a fala é Pode toda seguir, sua, porque querida. tá tudo certo. Pode seguir. Tá bom, mas a gente quer te ouvir, tá bom, querido? Com você a fala, a noite é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Hebe, pelo carinho, as palavras carinhosas de reconhecimento. Obrigada por esse convite, né, para estar aqui. Obrigada a você, Goiandira. Assessoria aí da Mariana, toda cuidadosa. Tá? Muito obrigada. Hoje é um dia, gente, de celebração. Então, eu preparei aqui todo um roteiro, né, para eu, porque eu sou dispersa, né, Hebe? Eu vou disparar e vou embora. Professora. Então, para eu não me perder, eu preparei aqui um roteirinho, mas a gente vai conversando. Eu vou, né, seguindo o roteiro e a gente vai conversando. Eu vou começar falando sobre a morte, a vida, né, o morrer e o viver, dentro de misturando um pouquinho as cosmologias e as cosmogonias afro-brasileiras e indígenas, né? Porque eu gosto, eu sou um produto dessa mistura e eu, né, vivi minha vida inteira com essas coisas misturadas. Sou uma mistura, né? Nós somos muito misturados. Eu gosto disso, acho que nós precisamos valorizar, respeitar muito isso. Então, eu vou seguindo esse raciocínio dessa mistura boa, com muito respeito. A morte, na nossa cultura, nós não lidamos muito bem com a morte, né? Nós não temos uma relação muito boa com a morte. E nós não pensamos muito no morrer. Mas nem toda cultura é assim, né? Por isso que eu gosto de pensar nessas outras culturas. Nem toda cultura é assim. Vamos pensar um pouquinho com outras formas de lidar com a morte. Pensando que o morrer e o viver são juntos, eles são concomitantes. Nós vivemos e morremos concomitantemente. Enquanto vivemos, morremos. Né? Enquanto estamos seguindo, morrendo, estamos vivendo. Agora, vai depender de como nós lidamos com isso, vai depender como vai ser o nosso viver e o nosso morrer, vai depender de como é que nós lidamos com isso. Né? Nós vamos valorizar mais o viver ou mais o morrer? Como nós vamos lidar com o morrer e com o viver? Tem gente, tem cultura e também tem indivíduos, né, que vão preocupar tanto com o morrer que não vivem. Vai ficar tão preocupado como é que vai ser a morte, né, que não vive. E tem culturas e tem indivíduos que vão lidar de uma forma mais positiva, mais serena com o morrer e que o viver vai ser celebrado no morrer. Então, eu quero pensar o encantamento de Leodegária nesse conjunto de coisas. Né? Leodegária era uma mulher negra, filha de um homem negro e de uma mulher branca. Então, ela conviveu com essas diferenças. Ela cresceu no meio dessas diferenças. Como é que terá sido isso? Leodegária, desde criança, tinha premonições. Né? Ela, às vezes, chorava e dizia para a mãe, como é que eu vou fazer, mãe, para cuidar dessa família? Porque ela tinha premonições que ela ia precisar cuidar da família, ela tinha sonhos, né, que ela precisaria cuidar da família. E isso é muito forte, tanto nas culturas Banto e Yorubá, quanto em culturas Tupi, Guarani e Macrogê.
o sonho como preparação, o sonho como revelação, o sonho como orientação. E nós não pensamos muito nisso, nós nem falamos em sonho. Sonho para nós é uma coisa idílica ou uma utopia. Nós não pensamos o sonho com os povos indígenas e os povos afro-brasileiros, né, como orientação de vida. Mas Leodegária tinha o sonho como premonição e como orientação, e depois, né, ela teve que cuidar da família. A premonição dela, né, essa orientação que ela teve, se cumpriu, ela teve que cuidar da família. Então, como é esse viver, esse morrer, como é a vida e a morte? Pensando nisso. Leodegária, hoje, ela está ancestralizada, né? Ela é uma raiz, ela é forte, nossa raiz forte, mas para isso nós tivemos que tirá-la do esquecimento. E morte é esquecimento, esquecimento é morte. Então, tentaram matar Leodegária, tentaram enterrar Leodegária, mas por um esforço nós desenterramos, né? Nós trouxemos Leodegária à vida por um esforço assim lindo de mulheres, né? Vamos pensar no trabalho acadêmico mesmo aí da professora Darcy D'Onofrio, né? Precisamos honrar o trabalho da professora Darcy D'Onofrio, porque ela faz um trabalho de fôlego muito bem feito, ela nos convoca e nós vamos aos poucos nos juntando. Gira é esse movimento, essa energia que põe para agir. Então ela cria uma gira e aí às vezes é pouco tempo, às vezes é muito tempo, às vezes é médio tempo, a gente não sabe. Mas ela criou ali uma gira. E essa gira foi se formando, né? E a gente vai se encontrando, nós vamos nos encontrando. E aí vem a livraria Leodegária. Acho que 2014 pode ser... Nós podemos entender 2014 como um marco quando é feita a segunda edição de Orquídeas, né? Quando o ateliê tipográfico Goiandira. Isso, essa edição de Orquídeas. Maravilhosa. Né? Quando a minha tá toda de buiada. Quando Goiandira assume a Secretaria Municipal de Cultura, né, na cidade de Goiás, o Anton assume a direção da editora, que era Gráfica e Editora. Olha a gira, isso é gira. Aí eles se encontram, eles conversam e eles decidem fazer esse combo, né, de energia, e eles vão fazer essa edição de Orquídeas. Quando eu vi esse livro, eu estava no conselho da editora, eu lembro de Godoy, Ulisses, tinha um povo bom no conselho da editora, tinha um povinho bom, e eu no meio desse povo bom. Não, mas eu estava no meio desse povo bom, aí eu comecei a ficar boa também, porque eu estava no meio do povo bom. Aí a gente na reunião do conselho, o Anton chega e entrega. Quando eu olhei, eu falei, o que está acontecendo? Alguém me conta o que está acontecendo? Aí ele dá todo o histórico, né, da reedição. E eu vim embora assim meio zonza. Sentei, a reunião terminou por volta de 11 e pouco da manhã, eu sentei e li o livro todo. Eu não fiz mais nada, eu li o livro e parei para pensar. Então, isso é a gira, né? E aí a gente começa a construir esse movimento. Daí para cá a gente vai se formando. Aí vem a livraria, aí vem a Casa de Leodegária, aí vem a Gira Leodegária, que é o movimento de mulheres da Faculdade de Letras. E o espaço de convivência Gira a Leodegária de Jesus na Faculdade de Letras, que era um lugarzinho onde a gente sentava para reunir as meninas, conversar, fazer alguma coisa lá no bloco Bernardo Ellis, que é aquele prédio novo da faculdade. A gente ficava ali fazendo giras, né? A Gira Leodegária se encontrava fazendo giras. E aí o Jamerson assume, né, a direção da Faculdade de Letras. E a gente ali fazendo essas giras, ele me chama lá e fala assim, comadre, ali vai ser um centro, a gente vai organizar direitinho, pôr uns puff, arrumar bonitinho, vai ser um centro de convivência, de evento, e vamos batizar aquilo lá de Espaço Leodegária de Jesus, já que vocês ficam lá
Ai, mas eu dei um abraço nele quando ele falou isso. Porque eu falei, olha, as coisas vão se movimentando e vão acontecendo. Então, são esses acontecimentos que vão despertando de um esquecimento injusto, né? E vão trazendo Leodegária para o conhecimento. E aí as pessoas começam, quem é? Nunca ouvi falar. Como é que é isso? Não sei. Quem é Leodegária? Essas perguntas começam a provocar respostas mais longas sobre Leodegária. Aí começa a chamar, vem cá, fala aqui, vem contar para nós sobre Leodegária. Vem cá, fala de Leodegária. Aí vem 2019, aquele evento maravilhoso, lindo, aquele evento em Goiás, né, em 2019, e o dossiê, né, que resulta do evento. Então, essas coisas vão despertando. Leodegária não morreu dessa morte que enterra, né? Não é uma morte que enterra. O morrer, esse morrer não existe. Nós precisamos lidar de uma forma diferente com o morrer. Não, e também com a morte, né? Precisamos superar essa morte que enterra as pessoas no esquecimento. Não existe essa morte, né? Leodegária era uma energia. Ela congregava, ela reunia, ela fazia amizades, ela era amiga de todo mundo, ela fazia rodas, ela fazia as coisas acontecer. Ela era uma energia que fazia acontecer, que é o próprio conceito de quilombismo de Abdias do Nascimento. A energia que impulsiona, que faz acontecer. Ela era essa energia. Essa energia não morre. Não existe o morrer da energia. A matéria vai. A matéria deixa de existir como matéria. Mas essa energia jamais desaparece. Jamais deixa de existir. Tanto é que nós estamos aqui nesse momento, em mais um de muitos momentos, falando dessa potência, dessa energia que foi essa mulher preta, forte, lutadora. Como disse o professor Anderson no lançamento do documentário, que não desistiu, que não desistiu. Isso é lindo. Tudo aconteceu, tudo, muita coisa aconteceu, mas ela não desistiu. Ela não desistiu, porque ela é uma energia, ela é essa energia que faz acontecer. E nós estamos aqui como sementes dessa energia, fazendo acontecer. E eu me sinto muito honrada, muito orgulhosa disso, de estar aqui nessa jornada terrena, nesse momento, sendo uma sementinha que também faz acontecer um pouquinho. É um pouquinho, mas é um pouquinho. É uma energia que faz acontecer. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui, todas nós, juntas aqui, fazendo essa energia impulsionar, ir, acontecer alguma coisa. E sempre acontece. Não tem morte. Não tem morte. Eu me inspiro muito, quando eu falo sobre isso, eu me inspiro muito em Cacaverá, que é um xamã tupi-guarani, por adoção. Olha o que ele diz, vou ler aqui porque eu acho lindo isso aqui. Uma vida decompõe-se quando ela dá lugar a um novo momento de si mesma. A essa gloriosa transformação dá-se o nome de morte. Ele põe entre aspas, dá-se o nome de morte, entre aspas. No entanto, essa palavra está repleta de medo e desinformação. Grande parte da humanidade confunde morte com aniquilação, quando, na verdade, ela é a deusa da passagem, do desagrupamento da matéria, tecida de sonhos e crenças. É o momento em que a natureza interna do ser se refaz, indo preparar-se para novas possibilidades. Cada ser encantado, cada elemento que constitui o corpo físico retorna à natureza. O que é da terra, retorna à terra. O que é da água, retorna à água. O que é do ar, retorna ao ar. O que é do fogo, retorna ao fogo. Eu acho linda essa definição do Cacaverá, porque é isso. É isso, que a matéria retorna à sua natureza. Mas essa energia que faz mover essa matéria, ela continua.
continua. Leodegária está aqui, entre nós. Está aqui com a gente. E dá para sentir, né, Tânia? Você está falando dessa vibração, dessa vibe. Não tem como, gente. É você acender um rastro de luz, assim, né? Eu penso que é esse facho de luz que ela foi, não é? E que momentaneamente, não é? A gente sabe quais são os fatores históricos, políticos que levam a essa tentativa, não é? De apagamento de uma história. Nós sabemos bem o que a nossa sociedade faz, não é? Mas a luz está ali, a energia está ali, né? Então basta você dar uma soprada nessa chama, né? Nessa brasa, que ela está ali. Não é à toa que é Brasília, né? É porque é brasa mesmo, né? Porque é chama. Isso é muito bonito, Tânia. Isso. E ela foi chamada Brasília antes de Brasília existir. Exato! Ela é de 1889, né? Bem antes de Brasília existir. Então a gente Olha precisa só, lembrar disso também. deixa eu só aproveitar essa pausazinha sua aí, desse encantamento todo, para registrar, né? Que o professor Eusébio está aqui conosco, dizendo da alegria. Beijo, Eusébio. Né? É a Helenísia, nossa vereadora. Oi, Helenísia. João Batista, lá da Casa Verde. Oi, João. A Camila, o Wilton. Tatá. Beijinho, Tatá. Diadorim Macário. Enfim, tem muita gente bacana aqui nos ouvindo. Daqui a pouco, eu acho que é bacana, se alguém quiser fazer perguntas também. Iglésia, eu tô vendo aí. Isso, acho que seria bacana também as pessoas interagirem conosco aqui, né? Eu acho que já pode ir interagindo, né, Hebe? Não, mas toca aí o seu roteiro primeiro. Vamos falar. Deixa eu falar aqui, então. Já falei quase... Ah, tá. Tem essa parte aqui da força dela. Leodegária foi... no documentário, a Magda Silva fala, né, que ela foi uma grande mulher, porque ela foi potente, a força dela é enorme. Ela fez coisa demais, né? Ela fez muita coisa. Aí eu listei aqui um pouco de criança, né? Porque ela é criada na casa da escola, né? Os pais moram na casa, eles são mestre-escola, moram na casa-escola, ela cresce na casa-escola. E aí ela tá ali em casa, ela tá ali na escola, então ela já vai, né, sendo alfabetizada, escolarizada, independente de qualquer coisa. Os pais estão ali dando aula, ela tá lá junto. Ela escolariza muito cedo, né, o tempo todo. E o pai o pai vai à luta e consegue agência em 2 cidades, né, por onde ele passa, Jataí, Rio Verde, ele consegue colocar agência de correios que não tinha. Então eles tomam conta da agência de correios. Ela tá lá junto, tomando conta recebendo correspondência, distribuindo correspondência. Isso é um trabalho fantástico, um trabalho muito bonito, muito importante. Ela tá ali junto fazendo. E depois o professor Antônio Jesus vai tomar conta de jornal, né? Ele vai ser tudo no jornal, né? O redator do jornal, o oficineiro do jornal, o distribuidor. Ela tá lá junto, né? Fazendo jornal. E daí, como ela tinha essa energia, né, de juntar, de agregar, de fazer acontecer, ela funda jornal, o Semanário A Rosa, junta com as amigas, né, o grupo, e funda o jornal, o Semanário A Rosa. Depois, ela funda a escola. Então, ela vai seguindo, né, esses passos. E ela funda a escola. Ela faz muita... E tem o Grêmio Literário. Ela faz muita coisa, né? Ela é professora, ela é costureira, ela é jornalista. Ela é pioneira em muita coisa, né? A Ludmila está falando muito sobre isso, sobre o pioneirismo dela na comunicação em Goiás. Eu acho quando eu falo, Hebe, nós precisamos de muita gente, porque Leodegária, ela chama isso. É muita gente para entender tudo que ela fez, porque ela fez muito. Então, quando Ludmila fala assim, nós precisamos entender esse papel dela na comunicação, no jornalismo, é o povo dessa área, não somos nós, né? Eu não vou lá, eu não sou da área. É o pessoal dessa área, da comunicação, do jornalismo, entender esse papel de Leodegária na comunicação, porque ela foi pioneira também na comunicação. Ela foi pioneira no jornalismo. Ela abriu picadas, né? Ela abriu várias frentes
precisamos de muita gente para conseguir dar conta de tantas frentes, de tanta coisa. Os Correios, né, a agência de correio por muito tempo, é uma área importante no campo da comunicação. Se a gente pensar no telégrafo, né? O correio é que dava conta do telégrafo, dessa comunicação. Não tinha telefone, né? Era a carta, o telégrafo. Então, é uma ponte importante de comunicação e eles estão ali dando conta disso. Ela está ali junto. E uma coisa importantíssima que a gente precisa também falar muito, nós precisamos uma hora sentar e discutir muito essa parte. O professor Antônio, ele era um ativista. Ele defendia, né, as coletividades, ele era um jornalista, ele era um ativista e ele defendia as coletividades. Então, se a gente pensar, o professor Antônio foi um órfão, né, criado em seminário por padres, e aí ele entra para a política e ele se torna um ativista em defesa das coletividades, dos direitos das coletividades. Ela está ali junto, com uma grande admiração pelo pai, e o pai por ela. Ela tem esse lado político. Leodegária tem, e os versos mostram isso, né? Esse lado político dela e essa defesa das coletividades do bem comum. Ela leva isso com ela. E quando ela mobiliza pessoas, quando ela junta e vamos fazer acontecer, isso ela está trazendo ali do pai dela. A mãe dela tem isso, mas de uma forma mais caladinha. A mãe dela é aquela que faz caladinha, escondida de trás da porta, né? E o pai dela é o que grita na calçada. Ela faz calada de trás da porta e grita na calçada, ela faz as duas coisas. E por isso que ela abre tantas picadas, constrói tantas frentes. Então, nós precisamos de muita gente mesmo, de muitas áreas diferentes. A relação dela com não só ela, mas a mãe também. Né? Depois que o pai morre, a mãe sonha com o pai e o pai orienta a mãe a comprar uma casa, em sonho. E ela segue as orientações. Então, essa relação com as premonições, com o sonho, precisamos também pensar, discutir isso. Isso é muito bonito. E isso é o que nos liga à nossa ancestralidade. Então, tem uma ligação com a ancestralidade? Tem. A gente precisa entender, falar assim, eles eram católicos e muito católicos, o pai, a mãe. Não. Não é só colocar um ponto final aí. Que catolicismo era esse? Catolicismo do brasileiro é um catolicismo do brasileiro. Precisa entender isso, né? E como que era esse catolicismo? Como que era essa ligação ancestral, com a ancestralidade deles? E eu acho que essa ligação com o sonho é que vai nos levar para esse caminho. Essas premonições, esses sonhos. Então, é muita coisa, precisamos de muita gente, que nem diz o Beto Guedes na música, precisamos de todo mundo, né? Eu acho que isso aí é que vai levando ela para... ela tem esse carisma, né? Ela é líder, né? Ela é uma líder nata, tem esse carisma, tece amizade com todo mundo. Aí uma questão que eu levanto, sempre quando eu penso nisso e eu leio, né, todo o material que tem, uma questão que eu levanto, e aí eu já vou fazer um link com outra parte da vida dela, que eu acho que é importante discutir, ela foi amiga, ela foi leal, ela foi afetuosa, ela foi acolhedora, ela cuidou. E isso foi recíproco. Terá ela sido amada, cuidada, acolhida? Houve reciprocidade? Isso me intriga um pouco. A mulher negra, ela parece que é sempre a mãe preta, a mucama. É natural ela cuidar, ela doar o seu afeto, ela amar, mas não precisa ser amada, não precisa cuidar. Não precisa ser cuidada, não precisa, sabe, não precisa ser recíproco. É forte, né? Essa ideia que eles falam, não, o povo negro é um povo forte. Não precisa. É um povo forte, não precisa de cuidado, insensível. Não precisa de carinho. Não precisa. Então, isso me intriga. Assim, eu não vejo nos relatos
a reciprocidade desse afeto, desse acolhimento, desse carinho dela. Isso me toca muito, isso mexe muito comigo. A solidão dessa mulher parece ser uma solidão em todos os aspectos. Porque na casa, ela foi a mãe de todos. Uhum. Ela cuidou do pai, ela cuidou da mãe, ela cuidou das irmãs. Ninguém cuidou dela. Ela era aquela forte que ninguém precisa cuidar. Como é que era isso, né, para ela? Isso me chama atenção, eu penso muito sobre isso. E aí eu quero ligar isso com a questão do amor na vida dela. Uhum. O amor está muito forte, muito presente nos poemas, e são diferentes percepções de amor nos poemas. Não é o mesmo amor, não é o amor romântico. Eu não vejo amor romântico em Leodegária. Eu vejo um amor muito politizado, não vejo amor romântico. Talvez porque eu fique afetada por esses meus pensamentos sobre a falta de reciprocidade nos sentimentos dela. O amor citando novamente o Cacaverá, para ele o amor é o fundamento primeiro de tudo. A primeira coisa que surgiu foi o amor. Depois a sabedoria, depois vieram as outras coisas. Primeira coisa que existiu foi o amor. Depois a sabedoria. Do amor e da sabedoria foram fundados a terra, a água, o ar, o fogo e depois os seres vivos. Mas o amor é o primeiro fundamento. É o mais importante. O amor é o que nos faz viver. O amor é o que nos motiva, o que nos mantém vivos. A gente percebendo ou não. E aí, ela amou muito o pai, ela amou muito a mãe, as irmãs. Uhum. Ela era madrinha da irmã caçula, né? Filhada dela. Como é que era o amor para ela? Como é que era esse fermento? O amor é o fermento, é o combustível. Como é que era isso para ela? Isso me preocupa. Aí eu fiquei pensando como que ela dá uma rasteira na vida. Esperta, ela dá uma gingada, né? Ela dá um drible. Muito esperta, muito inteligente, ela dá um drible. Na língua, o amor tem uma partida, um ponto de partida e uma direção. Veja que amor é enunciado, é expresso somente no masculino. Não tem forma de expressão de amor no feminino. O amor é só masculino. Meus amores, meu amor, o amor. Há amor, não tem forma de expressão. Aí, gente, nós vivemos um tempo maravilhoso, apesar de tudo, todos os lutos, as dores, e olha que eu tô, assim, todo dia eu falo assim, ó, para as minhas guias, se eu fiz esse trato divino nesse momento, como é que faz para rescindir esse contrato? Porque eu não tô querendo estar nesse momento. Tá muito difícil, né? Esse momento que a gente vive tá muito difícil, doloroso. Tanto luto, tanta dor, tá doloroso, tá muito doloroso. Mas a gente, por outro lado, a gente vive um momento muito fértil. Eu tenho umas amigas lindas, maravilhosas. Iane e Manu. Aí há um tempo eu tô vendo as duas na rede social, as amoras. Aí, Eusébio, amora. As amoras. Elas se tratam por amoras. E aí eu fiz até uma consulta com a Iane. Falei, Iane, eu quero saber da pronúncia, porque, né, é o meu TCC de fonologia do português agora. Eu quero saber da pronúncia. É amora ou amora? As amoras. Aí ela põe lá, é aberto, amora. Tá bom, obrigada. Meu TCC de fonologia do português. Porque, veja bem, gente, se posicionar politicamente no mundo é promover transformação no mundo. Pode ser tiquititinha a transformação. Aí você transforma um tiquititinha aqui, o outro é ali, ó, a gira e o movimento. E aí nós vamos tecendo transformações. E é assim que a vida vai mudando e o mundo vai se transformando.
e vai ficando melhor. Quando eu vi isso, eu achei lindo. Eu falei, olha, ó o amor no feminino. Eu queria muito, porque eu sou intrigada com isso faz tempo. Por que amor é masculino? Porque da nossa concepção de mundo, a mulher ama em direção ao outro. Principalmente a mulher ama acolhendo, cuidando, zelando do homem. Uhum. Mas ela não precisa ser amada. O não amor à mulher é tão naturalizado que ninguém para pensar nisso. O homem não precisa amar a mulher, precisa respeitar. Ah, homem é assim mesmo, isso é coisa de homem, né? E isso é naturalizado e a gente não para pensar nisso. E a mulher vai ficando ali, né? Vai virando uma peça da casa, vai virando uma coisa qualquer, triste, adoecendo. Aí ela é trocada. Tem muitas na fila. Muito mais nova, muito mais bonita. Troca. Porque é isso, ela é um objeto, ela é uma coisa. E pronto, fica por isso mesmo. Porque amor é da mulher para o homem. Que mundo difícil, que mundo triste esse nosso, gente. E aí, eu vendo Leodegária, eu falei, se o amor, se o desamor, a mulher, de uma forma geral, é naturalizado, a mulher negra, que nem humana é muito pior. É muito pior. Essa mulher nem humana ela é. Então, nem se toca nisso, nem as amigas dispensaram carinho a ela. E ela passa uma rasteira. Ela começa, o sonho dela era ser mãe. E ela se torna madrinha da irmã caçula. Ela começa a maternagem dela em casa com a irmã caçula. Muitas mulheres fazem isso, até hoje, muitas mulheres fazem isso. Mas isso, ela se tornar madrinha da irmã mais nova, isso aí não desestabilizou o lugar social que a sociedade patriarcal racista vilaboense deu para ela. Ela continua sendo a tia solteirona. O Anderson tocou nisso também depois, na discussão que a gente fez do documentário. Uhum. Ele falou maravilhosamente bem sobre isso. Olha, 1910, uma mulher de 20 e poucos anos, solteira, pensem, numa cidade que era a capital do estado, circulando por essa sociedade. Pensem o constrangimento, a dor dessa mulher. Não tem como não ter sofrido, gente. Não existe como não ter sofrido. Eu penso, isso é especulação, eu não tenho como, né? Eu nunca vou ter como evidenciar isso, é especulação. Mas eu penso que o morrer de Leodegária foi muito mais intenso do que o viver. O viver dela foi para o outro, foi em direção ao outro, a família, a sociedade. O morrer dela foi para dentro. E ela, com o talento que ela tinha, ela ainda superou um pouco disso, ela jogou um pouco disso para fora, construindo tudo que ela construiu, fundando jornal, fundando escola, participando de grêmio literário, escrevendo os livros que ela escreveu, né? Deixou 2 livros. Mas esse morrer lento, dolorido, foi muito intenso. Porque era muito a situação dela era muito humilhante, muito constrangedora. E muito dolorida mesmo, porque nem as amigas dela amaram Leodegária da forma que Leodegária amava suas amigas. Porque ela amava esperando reciprocidade. E ela não teve. Então, o Amora, quando eu vejo, né? Eu só vi isso entre Iane e Manu, e achei lindo
O Amora, ele dilata a gramática da língua. Mas ao dilatar a gramática da língua, ele dilata a estrutura social, ele amplia a possibilidade do amor. Isso é maravilhoso, né? O Bakhtin diz que a língua é a expressão mais sensível das mudanças sociais. Quando a gente tem uma mudança social que se reflete na língua, que é expressa na língua, é irreversível, é sem volta. Acabou, né? Não tem mais volta. Então, quando eu vi isso, eu falei, acabou. E isso aí, né, a minha Amora, né, as Amoras, isso aí é uma ampliação da possibilidade do amor. A mulher não precisa ser refém do amor humilhante de um homem para ser amada. Ela não precisa se humilhar para ninguém. Ela amplia a possibilidade do amor. A Amora, que é uma dilatação gramatical, que desestabiliza a estrutura gramatical na marcação de gênero, ela amplia, ela não é só a gramática, ela amplia a estrutura da sociedade, porque ela amplia a nossa possibilidade de amar. E aí, Leodegária, além da sua afilhada, Doralice de Oliveira, da Maria Aurora, ela adota Doralice de Oliveira, Dorinha, né, como filha. Então, ela materna, gerando no coração uma filha. Muitas mulheres negras são mães por falta de opção, muitas não são por falta de opção. Ela fez a sua opção. Ela gerou sua filha quando ela quis, do jeito que ela quis. E ela ficou com 2 filhas. E aqui, eu já vou encerrando para a gente conversar um pouco. Eu digo que Leodegária encantou em sua última travessia a do retorno ancestral. Sim, porque seu pai, o professor de Jesus, era de Minas. Vocês lembram que ele era de Minas, de Diamantina. Foi educado em Ouro Preto, enviado para o Rio de Janeiro. Do Rio, ele vem para Goiás acompanhando seu preceptor em transferência. Quando doente, ao partir em busca de tratamento, ele vai para Catalão, né, primeiro, depois eles vão para Araguari. Quando ele chega em Araguari, ele beija o chão e chora, porque é a primeira vez que ele volta a Minas desde que saiu. Ele chora emocionado. E ele morre em Uberlândia, então ele morre no seu retorno ancestral. Leodegária morre em Belo Horizonte, em Minas também. Também no seu retorno ancestral, acompanhando o pai. E ela morre entre suas 2 Amoras, Maria Aurora e Doralice de Oliveira. As suas 2 Amoras. Ela morreu sendo amada. Ela foi amada na sua travessia ancestral, porque morreu entre as Amoras. Ela não precisou morrer entre amores, porque ela teve as Amoras. E isso foi lindo. Ela deu uma driblada no sistema, ela deu uma driblada na sociedade e fez, porque ela não desiste nunca, ela não desistiu, ela fez com sua potência ancestral, a sua travessia ancestral, os seus últimos dias de amor. É a matripotência da lutadora mulher negra serradeira, que não desistiu nunca. Morte é esquecimento. Leodegária, nossa matripotente raiz, encantou. Tornou-se semente e está germinando no cerrado como nunca. Sementes que giram e espalham sua poesia, sua vida poética, poetizada em versos banzo que não são lamentos de dor, são denúncias políticas. Leodegária é uma de nossas encantadas serradeiras, das muitas que nós temos. Nossa matripotente poética serradeira que nos inspira e nos move, nos põe a girar poesia de vida. Ela vive em nós, encantada e nos encantando. Eu queria conversar um pouco agora, né?
Meu Deus do céu, é o que nosso público aqui está dizendo, Tânia. Essa sua fala dá um nó assim, no estômago. Eu fiquei aqui arrepiando com essa ideia de ela fazendo a sua passagem entre duas amoras. Gente, isso é tão necessário que a gente reveja esse conceito de amor, Tânia. E você abre essa possibilidade de forma tão bonita, não é? De forma tão poética. Eu ouvi uma vez da Marina Colasanti que os homens eles não sabem de fato amar as mulheres, eles não sabem admirar as mulheres, eles sabem desejar às vezes as mulheres, mas admirar, que é um ato de reconhecimento, né, de um talento, de uma potência, isso eles não são capazes. E ela ainda dizia assim: basta você ver, você está conversando aqui um homem com duas mulheres, ele se dirige a essas duas mulheres. Mas se chegar um outro homem, o olhar dele vai diretamente para o novo homem que chegou. Aí, enfim, eles falam para eles, não é? Eles admiram eles mesmos, não é? Sim, sim. Eles Então, se amam, eles se amam. exato. Alguém disse aqui, não é? Que bom que a gente precisa de mulheres falando de mulheres, não é? Mas eu Isso. também queria chamar uma questão, Tânia, que eu ouço muito o próprio professor Eusébio falando sobre isso, não é? De que como a luta, não é? Por uma sociedade igual, por uma sociedade que tenha justiça social, que tenha equidade de gêneros, tem que ser uma luta de todo mundo, de homens e Tem de mulheres. ser, tem de Sabe? ser. Então a gente precisa convocar também os homens para falar sobre mulheres, sabe? Para fazer aí o reconhecimento e a admiração. Eu fiquei extremamente emocionada de ouvir a fala do Anderson lá no depoimento. Foi É linda, um foi linda. homem, sabe, sensível, um homem bacana. Então eu faço muito essa provocação, que esse giro, né, também inclua os homens, que eles também Uhum. possam se reconhecer como capazes, não é, de ampliar essa noção de amor, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e fico muito feliz que você abra essa discussão, sabe, Tânia? Porque é isso, olha, Leodegária, além do Djalma, ela teve mais duas ou três propostas de casamento e ela não Sim. quis, sabe? Olha, não quero, não é isso, não é esse tipo de amor que vai me, né? E sei lá, eu às vezes costumo pensar também que o fato de Cora ter perdido o pai na infância, isso foi uma coisa que deu a ela a força que ela teve. E Leodegária não pôde fazer, porque o pai era uma pessoa endeusada por ela, né? Uma pessoa Sim. extraordinária, de fato. Então, substituir esse pai ou pensar em um outro homem na sua vida não devia ser uma coisa fácil mesmo. Mas ela teve outras oportunidades, mas ela não quis. Né? Ela disse: olha, esse aí é protestante, não quero, aquele ali é não sei o que, não quero. Mas, na verdade, ela queria criar uma outra forma de amor. Né? Eu acho que isso é tão preciso de ser dito, né, Tânia, em todas as oportunidades que a gente tiver, não é? Tem muita gente ali falando, né? Que o Eusébio está dizendo ali, né? O feminismo liberta os homens de si, não é? Então, isso é muito bacana, né? É isso que a gente É quer de lindo fato. isso. É lindo. Exato. Uhum. Então, acho que uma pergunta, só teve uma aqui, porque a pessoa quer o nome do livro do Cacá, que você citou. Ah, tá. Quem foi que fez essa pergunta foi a Danúbia. Ela quer saber qual é o nome do livro do O Cacá. Trovão e o Vento. O Beleza. Trovão e o Vento. Uhum. Ludmila, você está aí, querida? Escreve aí para nós no chat. A Ludmila que é ótima para isso. Aí, O tá vendo? Trovão e o Vento. Cacá Verá. Outra coisa, Tânia, que você estava dizendo, né, da necessidade de ter esse batalhão de gente, né, olhando para esse tesouro que está aí. Nós nunca falamos da Leodegária no campo da música, por exemplo. E a gente sabe Ah, que a pois é. família inteira era de musicista. O pai Sim, sim, tocava violão, ela tocava piano, ela cantava. Isso precisa ser explorado, né? sim. Essa musicalidade, que é essa pulsão para a vida, né? Que você estava dizendo agora há pouco, né? Precisa de muita gente para dar conta dela. Precisa. Precisa. A mulher fez coisa demais. Foi Exato. muita coisa, precisa de muita gente. Aí a música. É um tsunami mesmo, eu falo isso, né? É, O fato dela ser uma educadora, não é? De ser uma mulher que não só, não é?
quando ela está pronta já para exercer o magistério, imagina, você está falando do sofrimento, do tanto de privação que essa pessoa passou, né? Ela não conseguiu ter um emprego a princípio, ela dava aula gratuitamente. Levou um tempo para que ela fosse, não é, passasse num concurso e pudesse ter o seu nome, mas antes ela não conseguia ter essa entrada. Evidentemente que o fator da cor estava aí, né? Sem Então, da dúvida, raça trabalhar ela podia ter emprego, não, né? trabalhar de graça era normal, né? Mas Sim, ter escrava, né? uma assalariada aí já demandava outras questões, né? Então, isso precisa ser investigado, né? Quando você fala, me deu assim uma dor no coração, sabe? Quando você falou da questão da ausência, do retorno dessa amizade. Eu fiquei tão assim tocada e com muita vontade de ter acesso às correspondências. Hoje a gente ainda discutia sobre isso, a professora Goiandira e eu e Mariana, que seria importante se a gente conseguisse ter acesso à correspondência dela, não é? Com quem ela se correspondia, qual era o retorno que ela tinha. Não é? Eu tive acesso a poucas cartas dela no acervo de Cora, mas é importante que a gente investigue isso, que a gente, inclusive, tire o romantismo, não é? De cima desse olhar agora, né? É preciso a gente avaliar a Leodegário como um sujeito político que ela foi, não é? Sim, Isso é sim. importante. O Basileu dá umas pistas, assim, de que a maior parte das correspondências que ela recebia era para tratar da memória do pai dela. Uhum. Era pedindo informação sobre o pai dela, sabe? Então, assim, o homem é o importante, né? O pai é o importante. Então, as pessoas escreviam muito para ela para pedir informação sobre o pai, para falar da memória dele. Que foi, sim, um homem importante para Goiás, né? Para a educação em Goiás, para a comunicação, para a política, né? Mas eu acho que nas correspondências do Basileu com ela deve ter alguma coisa importante, interessante sobre isso. Isso, a gente precisaria ter acesso a isso, sabe, Tânia? Você diz muito dessa questão. Deixa eu só ler aqui o comentário do Eusébio para todo mundo ouvir. Tânia, e sobre a apropriação que Leodegar está sofrendo neste contexto de etnicamente correto, que a branquitude faz de referências negras? Acho que isso é bacana você responder. Pois é, Eusébio. E esse é um problema, porque assim, a gente quer muito que o protagonismo de Leodegária seja reconhecido, né? Agora, a gente não tem controle, ninguém tem controle sobre como esse protagonismo vai ser construído, né? Então, isso aí não tem jeito. É doído, é doído. É triste, porque assim, nós estamos em 2021 e o modus operandi da branquitude ainda é o mesmo lá do almanaque, porque eu tenho um almanaque aqui que tem o rol da literatura goiana, né, da literatura feita em Goiás, eles trazem uma lista e tal. Aí figuram lá, Leodegar e Cora estão lá, né? As duas únicas mulheres que estão lá são Leodegar e Cora. E o tratamento que é dado a Cora é dado para Leodegar. Então você acha assim, que as duas têm o mesmo corpo, né? Parece que são do mesmo jeito. E esse almanaque, ele é do começo do século XX. Mas o que a gente vê hoje é o modus operandi é o mesmo. Então, nessa hora, eu acho que a questão que o Eusébio levanta é muito importante, porque nessa hora eu fico pensando assim, nós não estamos avançando. Aí, qual que é? Eu tenho feito discussão com os meninos sobre isso. Qual que é a minha preocupação? Nós estamos trabalhando muito na problematização, na discussão de uma consciência política, mas estamos descuidando da formação da subjetividade. A formação, e aí a literatura é muito importante, viu, Hebe? Na formação da subjetividade, eu acho que a literatura tem um papel muito importante. A formação da subjetividade percorre toda a educação básica.
Teve Quando orgulho das chega coisas. na universidade, a gente não dá conta mais, oi, oi, oi. A gente não dá conta mais de certas coisas, né? Tem que ser toda a educação básica. E se a subjetividade não foi trabalhada, né, muito bem trabalhada, de uma forma ética, étnica, acabou. Chega, dependendo do que é feito depois com a consciência dessas pessoas, desmancha tudo, ou faz o que quer, né? Então, eu acho que nós estamos descuidando da formação da subjetividade, viu, Eusébio? Esse é o problema. E aí a gente chega nesse ponto, né, das coisas acontecerem e dá essa sensação de que não avançamos nada, o modus operandi de agora é o mesmo do começo do século XX, porque o modus operandi da branquitude, na minha percepção, é o mesmo do começo do século XX. E isso vai perdurar se nós não tivermos um trabalho muito sério na formação da subjetividade, e como eu sou da área da linguagem, né, de letras, eu acho que a literatura tem um papel muito importante aí. Tanto é que a preocupação, né, dos governantes, quando eles falam de escola sem partido, ideologia de gênero, essa bobajada toda, mas onde eles são espertos, esse povo não é bobo. Onde é que eles estão de olho? Na subjetividade das crianças e dos adolescentes. Porque essa é a fase que a gente pode fazer um bom trabalho, construir uma subjetividade ética, étnica, né? Porque aí depois a consciência política fica mais fácil da gente trabalhar. E aí a gente cai nisso que está aí, né? Nessas coisas que eu fico assim, angustiada só de pensar. Mas, obrigada, viu, Eusébio? Essa questão ela é muito importante. Que boa essa questão. Eu substituí aqui, porque quando a conversa é muito boa, dura muito e tem vontade de ir ao banheiro. Eu estou escutando tudo aqui do lado. Um beijo, Tânia. Beijo, Ó, querida. a Tarsila falou, a literatura oferece educação política e sentimental, social, ética, nos ensina a sentir, a ler, temos que mudar os modos de ler. Acho que é isso. Isso, exatamente. Só Temos para que mudar. aproveitar que eu sentei na cadeira, eu lembro que eu li acho que era um lambe numa cidade uma vez que eu estava, que dizia assim, quando o livro não fala a cor da personagem que você está lendo, de que cor que você imagina ela? Sempre branca, né? Então, Já assim, fiz 1000 testes. você imagina, né? E eu acho que isso aí aponta para dois caminhos. O primeiro é o nosso próprio imaginário, que tem que dar uma torcida. E o segundo é quem está escrevendo. Se você quer que comecem a imaginar pessoas pretas, pessoas negras, pessoas indígenas, escreva. Não dá para falar Leodegar, a primeira mulher que publicou e parar aí. Você tem que fazer o marcador Tem de que raça. dizer que ela é uma Não mulher é um negra. detalhe, né? Tem que dizer que ela é uma mulher negra. A Vou Ocum falar fez uma discussão muito legal sobre o retrato de Leodegária, né? Ela faz o retrato e ela avalia os retratos que tem de Leodegária e ela fala sobre isso. Assim, um homem que acostumado a retratar outros homens brancos ou mulheres brancas, como é que ele vai retratar uma mulher negra? Ele corrige os traços. Uhum. Ele corrige, ele fica incomodado, né? Ele vai corrigir os traços. Uhum. Então, ela faz a discussão que ela faz lá na feira, né, literária, foi muito boa nesse sentido. Exato. O Eusébio ele já tinha feito uma observação anterior que eu também achei muito interessante. É o que você falou bem no início da sua fala, você destacou, Tânia, que se ser mulher negra é a ponta mais violentada hoje, o que não era no tempo histórico dela, né? Sim. Acho que alguém falou um pouco sobre isso. Como é que é ser uma menina negra estudando num colégio de meninas brancas ricas? Não é? Como é que é você estar num sarau, estar numa tertúlia, estar em um lugar? Eu ainda chamei atenção sobre isso nesse aspecto, quer dizer, quem tinha a formação, digamos assim, mais clássica era Leodegária, mas quem era chamada para fazer a saudação das autoridades era Cora. Então, Isso. como é que funciona, né, esse marcador? Né? Ela não pode entrar no liceu porque para fazer os preparatórios, porque lá não tinha mulheres, né, estudando. Mas 2 anos depois, uma mulher branca entra. Então, enfim, não dá para não discutir essas questões, né, Tânia? Passar Você por vê que a cima, questão né? de raça, a raça corta mais do que o gênero nesse caso, porque, né, a mulher branca entrou. Então, mulher pode entrar, desde que seja branca. Uhum.
né? A negra não pode. Uhum. Isso é muito. Eu lembro que eu dei muito trabalho naquela escolinha da igreja, pra gente fazer a primeira comunhão, catecismo, né? Catequese. Eu dei Catequese. muito trabalho no catecismo. Ia ter um teatrinho na igreja. Eu falei, eu vou ser Maria. E a irmã falou assim, mas uma Maria Moreninha? Eu falei, o que é que tem? Não pode ser Maria Moreninha? Olha E só. eu bati, eu lembro, gente, eu tinha uns 6 anos, era para fazer aquela primeira comunhão, era criança, né? E eu lembro que eu bati boca com essa irmã por causa disso, mas bati boca, mas não fui Maria. Bati boca até na igreja, eu só podia ser oradora, porque eu lia, eu era pequenininha e lia bem, era muito bonitinho, né? Aquela menina pequenininha, pretinha, lendo bem, olha que coisa impressionante. Mas eu era oradora de trás de um bioma, ninguém via, só ouvia a Ah, voz, mas não me via, não podia ver, só ouvia. Eu só fui entender isso muito mais tarde. Por que disso? Por que eu tinha que ficar escondida? Eu uhum. servia para ler, porque eu lia bem, mas não podia ser vista. O seu Depois que talento, eu, o seu depois talento que não eu podia ser entendi, revelado. gente, mas eu fiquei com muita raiva. Quando eu entendi o que era, eu fiquei com muita raiva, sabe? Mas eu dei, quando foi para fazer para confessar, né, para fazer a primeira comunhão, aí tinha que confessar. Falei, não vou confessar, não. O padre é um homem como outro qualquer. Por que eu vou contar meus pecados para um padre? Ele é homem, ele é igual a qualquer outro. Eu dei muito trabalho, sabe? Assim, acho que aquelas irmãs tinham ódio de mim. Além de preta, desaforada. Fiz essa tal primeira comunhão, nunca mais voltei na igreja. Para mim foi assim, uma libertação, porque era muito sofrido, muito. Olha, Eusébio, Tânia E eu, miudinha já dando orgulho. É orgulho e exato. trabalho, né, Eusébio? Dando muito trabalho. Era o terror daquelas irmãs, porque eu perguntava demais. Eu tinha um olho grande, elas me chamavam de olho vivo. Olho vivo, uma menina perguntadeira, curiosa, pergunta demais. Não podia falar, né, naquela época. Não podia E falar. perguntar uma ofensa, né, Tânia? É, Perguntar é ofender, você está desrespeitando com a sua pergunta, que você tem que ficar calada, né? sim, tinha que ficar todo mundo caladinho. Eu não aguentava, porque eu era de outro mundo, outra cultura, outra coisa. Era solta, né? Aí para ir para a igreja tinha que calçar sapato, eu vivia descalço. Tudo era contra a minha natureza. Então já era uma agressão. E aí eu não entendi essas coisas. Por que que o padre era aquele homem que ia escutar seus pecados? Ninguém explicava. Eles ficavam bravos, mas não explicavam. Até hoje eu não entendi isso. Claro. Então, assim, é muito sofrido. A Helenísia falou no documentário sobre isso, sobre ela E, ser uma mulher negra no Colégio Santana. E uhum. assim, naquela sociedade inteira, né, gente? Uma única, só ela, mulher negra, ali, nos saraus, né, no Grêmio, no colégio, no meio de todo mundo ali, só ela. Não tem como. Até hoje o negócio é difícil. Não tem como essa mulher não ter sofrido muito. Não tem como. Então, eu acho assim, a gente pensar o viver, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos morrendo, porque a gente está caminhando para a morte, né? Você nasce e já começa a caminhar para a morte. Então, o viver é o morrer, o morrer pode ser muito mais dolorido para algumas pessoas. Tem uma pergunta aqui do Wilton. Olha aí, Tânia, querendo saber se a escola que a Leodegária funda, onde foi, se era só para meninas. Não, não era só para meninas, foi em Uberlândia, o Colégio São José, né? Eles eram devotos de São José, Colégio São José, em Uberlândia, que agora leva o nome dela, em homenagem a ela, em Uberlândia, que era Uberabinha, né? Agora, e depois virou Uberlândia. Foi a escola que ela fundou com as irmãs. Inicialmente elas tinham uma sócia, né? Depois a sócia não deu certo, a sócia saiu, ficaram só as irmãs. Exato. Tem aqui um comentário também. Como uma mulher extremamente forte, politizada, imagina o sofrimento de Leodegária ante todas essas injustiças. A consciência maximizada, maximiza a dor. Leodegária precisa ser lembrada para que a injustiça não seja esquecida. Sim, eu estava tentando também aqui fazer um gancho, Tânia, quando você fala da diáspora forçada que ela é obrigada a fazer.
eu fiquei pensando também assim de como o karma do pai pesa, inclusive, sobre isso, não é? Ela precisa sair de Goiás, um lugar que ela já tinha, de certa forma, conquistado um espaço, não é? Com a publicação do livro, com a presidência do Grêmio, com a escrita para o Rosa, né? Mas ela é obrigada a sair com o pai, e não é só por uma questão de saúde, mas é também por uma perseguição política, né? Então, assim, ela sofre esses atravessamentos, não é? Que esse pai sofre, esses reveses políticos que esse pai sofre, e tem um depoimento da Doralice que vai dizer que desafetos políticos do pai vão lá, não é, em catalão, vão lá para poder espizinhar com o sujeito já cego praticamente, não é? Então, olha, os punhais, como eu digo, né, na mesma chaga, eles acompanham a vida dessa mulher o tempo todo. São as dores do pai, são as dores da mãe, são as dores da irmã, que precisa passar numa prova de língua inglesa e não tem condição de passar nessa prova de língua inglesa, e que ela vai insistir, não é, para que ela consiga um cargo nos Correios. Lembrando disso, falando do giro e do movimento, Tânia, te convido, não é? A livraria tem, e as mulheres coralinas já estão com esse planejamento, de nós irmos à agência do Correio, em Goiás, para fazer a solicitação de um selo, não é? Que Com maravilha. a imagem de Leodegar. Então, você está convidada a se somar conosco nessa Tamo junto. empreitada, né? E a outra coisa que eu penso que nós devemos fazer também é de exigir da Caixa Econômica também alguma tipo de, né, doação para o que a gente quer construir em torno de um memorial, de alguma coisa em relação a Leodegária, porque também disse que ela foi uma das primeiras, ainda criança, a abrir uma conta na agência da Caixa Econômica em Goiás. E foi com o dinheiro que ela depositou, todo o dinheirinho que ela ganhava, ela depositava, e quando a família precisou sair, não é, sem recurso, foi essa poupança que ela lançou mão para poder cuidar da saúde do pai. Olha que coisas, se a Caixa Econômica não tem uma dívida, se os Correios não têm uma dívida, entendeu? Tem, então, assim, é muita coisa que a gente tem de cobrar, sabe? E sim, precisamos de sim. muitas forças mesmo para fazer essas cobranças, né? Exatamente. E vamos cobrar, vamos juntar e vamos cobrar, porque eu acho que assim, é um retorno, né? É um retorno que eles têm que dar. E essa Exato. coisa dos deslocamentos, quando eu falo, né, da religiosidade dela, do vínculo com a ancestralidade, eu penso muito nisso também, sabe? Essa coisa do deslocamento. O pai, né, que vai deslocando, assim, ele não escolheu, mas foi por conta de uma instrução, né? Ele era muito bom e eles mandaram ele para estudar, foi para o Rio de Janeiro porque ele era muito bom. Ela já não é, né? Assim, a questão dela é outra, né? É para cuidar do pai. E ela vai deslocando e vai andando. E aí, por outro lado, eu fico pensando assim, se não foi bom também, né, ela ter saído. Porque Também penso tava muito dolorido, né? Tava muito sofrido. A situação estava muito sofrida, né? Se eles foram perseguindo ele até fora de Goiás, imagina como é aqui, né? E tem a questão do Djalma também, né? Ela ter ido embora também, acho que, né? De certa forma foi bom por conta disso. Então, eu acho que o deslocamento, por mais que tenha sido forçado, mas ela fez com amor, porque estava cuidando do pai, né? Eu acho que foi bom. Agora, ela faz, quando eu penso na ancestralidade, nessa coisa das pegadas ancestrais, ela faz o retorno que o pai faz. O pai retorna e ela retorna também. O retorno não é só dele, o retorno é dela também. Eu acho muito interessante. De certa forma, ela representa essa ancestralidade, né? Porque se a Zenóbia tomba, né? Se a mãe não tinha esse poder que ela tinha, evidentemente, né? Porque quem herda essa ancestralidade toda é ela, não é? Se Maria Aurora também parece que não era essa potência, então é ela mesmo que vai fazer cumprir esse fado, né? E é um processo todo aí. Que bacana. fato mesmo.
por onde quer que me E conduza. ela vai levando, né? Exato. É. E ela vai levando, né? Assim, ela não expressa dor com relação a isso, né? Uhum. Exato. Gente, é isso, né? É muito bom. Acho que todo tanto que a gente puder abrir rodas de conversa, abrir esse movimento de giro, né? Que a professora Tânia propõe, a gente precisa fazer. Né? Eu tenho dentro da universidade o máximo que eu consigo de incentivar, de buscar, não é, as alunas principalmente, né? Mas agora também a gente está com um aluno do mestrado estudando a Leodegária. Oh, Mas aí. é isso, é estimular essas pessoas a buscarem, não é, esse tesouro que está aí com muitas lacunas ainda, com muita coisa a ser investigada, a ser jogada, não é? Tirar aí essa poeira da história que está em cima. Então, nosso papel como professoras, não é? E é aquilo que você falou tão bem no início, né, Tânia? A professora Darcy nos convoca, né? As mulheres das letras, Sim. né? As mulheres professoras, a fazer esse movimento. Mas eu penso que hoje você, Tânia, é a pessoa que mais tem feito isso com essa, digamos assim, com essa garra, sabe? Com essa gana. Porque eu acho que a gente precisa de agarrar isso com gana mesmo, Com né? gana, Dizer, é. olha, mostrar os dentes mesmo, se for preciso, não é? Espernear, brigar, porque senão a gente fica sempre nessa tentativa de romantizar a história, de Uhum. falar, olha que bacana, não é? Que versos interessantes de um amor tão, né? Intenso, mas que amor é esse, não é? Se esse amor Uhum. pode ser amora. Amora, vamos amorizar. As amoras amorizando. Né, Exato. Eusébio? Corpo politizado é esse que precisa ser reconhecido como tal, não é? Uhum. É isso. Esse fenômeno, né? Eu acho que é É isso, é um fenômeno que a um gente tem fenômeno. que se curvar de fato, fazer a nossa deferência, não é? E não deixar que mais poeira caia, não é, Tânia, sobre esse legado, não é? Pelo contrário. Isso, isso. É isso, gente. Eu acho que a gente está aqui já caminhando um pouco para o final do nosso encontro. Já deixamos marcado, né, que o nosso destino agora está cruzado e não tem como descruzar, né? Ainda bem. E tem muita coisa a ser pesquisada, sabe? Fica aí o convite, não é, para todos, todas e todes entrarem nessa ciranda, nesse giro, não é? Nessa guinada que às vezes precisa ser um pouco mais forte mesmo, né? Puxar para que a coisa aconteça, né? Para que a poesia seja isso, não é? Esse sopro de vida mesmo. É claro que a pulsão da morte também acompanha, como a Tânia colocou, mas é preciso que a gente tenha esse equilíbrio, né? De saber que a vida da Leodegária continua cada vez que a Tânia abre a boca, né? Cada vez que Beatriz, cada vez que Mara Júlia, cada vez que Bianca, cada vez que todas essas mulheres entoam a sua voz, Leodegária está presente. Né? Então, isso que é bonito, é isso que a gente tem que estimular e buscar, né? Cada vez mais ampliar, né? Esses espaços e essas vozes, né? Muito obrigada a todos. Deixo com vocês a Tânia para se despedir também da gente aqui. Agradecer todo mundo que está aí, gente linda, maravilhosa, vi um monte de gente. Eu não sou daquelas, né, que tem gente que consegue fazer na live interagindo, eu não consigo, gente. Mas eu vi todo mundo que está aí. Um beijo para todo mundo com esses coraçõezinhos coloridos, tá? Eu adorei ver todo mundo. Vi que o Rogerinho estava aí também, o Rogério Canedo, Tarsila, Iane entrou, a Gil, um monte de gente linda, maravilhosa. Eu fiquei feliz de ver todo mundo. E vamos, gente. Ó, o Gabriel, obrigada, Gabriel. Vamos tornar Leodegária cada vez mais presente na nossa vida, cada vez mais viva entre nós. E vamos amorizar as nossas amoras. Obrigada, Iane, pela assessoria, Amora. Isso, vamos Obrigada, escandalizar essa língua. Goiandira, Mariana, obrigada a vocês. Um beijo para vocês.
Imagina, nós aqui agradecemos a todo o público que esteve aí conosco e até a nossa próxima live da livraria ou a próxima live. Ah, o Anderson tá aí. Oh, que beleza. Ah, beijo, Anderson. Então, até o nosso próximo encontro, seja com as Coralinas, seja com a livraria, mas estamos juntas, tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau.